Olá pessoal, saudações a todos. Gostaria de poder nessa manhã chegar aqui e trazer uma notícia boa de que a gente tem vacina suficiente para toda a população, de que a gente tem um congresso ativo, representativo e que se preocupa com a população em vez de fazer lobby com empresários e com o executivo, mas infelizmente não é assim que acontece. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a terceira pior era da história do nosso país. A primeira foi os 338 anos de escravidão com a invasão portuguesa, que muitos dizem que é descobrimento, não sei por que isso. Infelizmente, parte dos historiadores tem culpa nisso, porque ainda continuam repetindo essa mesma mentira. Depois com a ditadura militar e agora com esse desgoverno que coloca o país como pária internacional. E como sempre, nós temos os apoiadores do governo, tanto na esfera judicial, quanto na esfera política, quanto na esfera social, e que acha que nós temos o melhor governo que o Brasil poderia ter para esse momento, o que é uma falácia. Você vê aí o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, que tem buscado blindar a família Bolsonaro de todas as maneiras, em relação às rachadinhas, em relação à questão da investigação sobre a negação do Ministério da Saúde na compra do kit intubação o ano passado, na questão da negação da compra das vacinas perante a Pfizer em agosto do ano passado. Você tem um André Mendonça, que junto com o Aras e com a Lindoura briga para mostrar para o presidente quem deles é mais evangélico, para poder então conseguir uma vaga no STF, no lugar de Marco Aurélio de Mello, e que busca, dentro do que diz a lei, de maneira torpe, blindar de todos os aspectos, todas as esferas, não só o presidente quanto sua família. E aí você tem um congresso que tem o Arthur Lira, que é apadrinhado pelo presidente, ao qual ganhou a presidência da Câmara, que tem mais de 100 processos solicitando o impeachment e que ele está fazendo de conta que não está nem aí e que não enxerga isso, vai dar uma de Rodrigo Maia. E você tem o Pacheco no Senado, que também trabalha em prol do presidente, não pensando em melhorar a situação do país com relação à pandemia. Tanto que precisou o STF, por instigação de alguns partidos, solicitar que o presidente do Senado abrisse a CPI da Covid, já que tinha os fatos, tinha as 32 assinaturas, e tinha um motivo, e até então o Pacheco dizia que não era o momento para se abrir uma CPI no Brasil, pois ia tirar o foco do combate à pandemia. Eu pergunto, quando foi que esse governo que está aí, melhor, esse desgoverno, teve preocupação em combater a pandemia? Porque de todas as maneiras, o presidente e seus ministros da saúde, exceto que foi o mais técnico, que foi o primeiro a cair, que foi o Mandetta, trabalhou contra todo e qualquer tipo de tentativa de buscar conscientizar a população e no combate à pandemia. O presidente, junto com seus asseclas, até hoje promove remédios que não têm comprovação científica e muita gente aplaude, inclusive médicos recomendando isso. A Associação Médica Brasileira faz de conta que não está vendo, o Conselho Federal de Medicina pela mesma forma, e aí negando a questão da pandemia, fazendo pouco caso com relação às mortes, não agindo da forma que deveria ser, o que se enquadra em crime de responsabilidade fiscal e de responsabilidade contra a vida, segundo diz a Constituição. Em momento nenhum o Congresso
teve coragem justamente de barrar essas ações genocidas desse presidente. E aí você tem a presidente da CCJ, que é uma bolsonarista doente, que diz que a população e os outros parlamentares não podem chamar o presidente de genocida. Se isso não é um governo de exceções, se isso não é um governo de eugenia, então eu não sei o que é um governo de exceções. Talvez se espere se colocar aqui, que é um projeto do presidente, o que Pinochet fez justamente no Chile. E aí a gente vai esperar que isso aconteça. Essa é a postura do Congresso, essa é a postura da Câmara dos Deputados, infelizmente, sim. E aí, para terminar de completar o caldo, você tem a PEC da fura-fila, que foi proposta pelo Arthur Lira, que é aliado do presidente da República, ao qual garante para as empresas privadas a compra de vacina lá fora. E aí, o que a gente pode ver com tudo isso? Que esses empresários vão comprar essas vacinas para vacinar seus funcionários, mas será que vai ser só os funcionários? Será que os amigos dos amigos, os familiares, os enteados, todos aqueles que fazem parte do seu conchavo social não vão se beneficiar com isso? E qual o intuito de Lira, já que se havia uma lei aprovada antes de que se a iniciativa privada comprasse as vacinas seria doar para o SUS, e agora ele mesmo cria e aprova no Congresso uma lei para que empresários possam fazer isso? Será que esse pessoal já não está pensando nas eleições de 2022 em garantir suas doações políticas, garantir a doação dos amigos e dos amigos dos empresários? Porque dizem que o Congresso é a casa do povo. Nunca foi. Porque preto, pobre, analfabeto, desempregado, assalariado não faz lobby no Congresso. Não doa milhões para a campanha de deputados e senadores. Então, quando a gente vê uma postura dessa, e isso é graças a uma educação bancária, a uma educação escravagista, que infelizmente se elege pessoas igual a Lira, igual a Pacheco e Companhia Limitada, igual a Bia Kicis, igual a Vitor Hugo. Isso é graças à ignorância, tanto educacional quanto política da população. E, infelizmente, essa é a pior safra de políticos que nós temos depois da democratização. E o desmonte de toda essa estrutura do Estado por esse grupo que visa justamente o lucro e a permanência no poder, isso vai ter sérios agravos no decorrer do período das nossas vidas. Então, quem viver, como dizia o ditado popular, verá. O problema é que, infelizmente, a população está simplesmente olhando como se nada tivesse acontecendo. E junto a tudo isso, porque assim, miséria pouca no país como o nosso é piada, nós tivemos um grupo de empresários, todos eles que é a favor do presidente, num jantar com dinheiro público para comemorar as 350 mil mortes praticamente no Brasil por causa da Covid. E o que foi dito nesse jantar por parte do presidente é que Guedes fica e que vai respeitar o teto de gastos. Quanto foi gasto para bancar esse jantar? E outra coisa, qual o intuito desses empresários em ir para a reunião com o presidente? Não é que não possa acontecer, mas o presidente só recebe os empresários que são a favor dele, que são doadores de campanha dele, que comungam da mesma cartilha dele. Só faltou lá o dono daquela loja que dizia que Covid era coisa de esquerdista e de comunista. Esses empresários buscam apenas do governo duas coisas, que é a reforma administrativa, onde, mais do que nunca, o setor público vire cabide para emprego, vire cabide de emprego, o que sempre aconteceu e agora vai ser mais do que nunca, porque eles vão dar direito a que funcionários públicos possam ser exonerados.
E aí, quem é que vai fazer esse julgamento? Porque a gente sabe que dentro do setor público, assim como no setor privado, existe tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. E como é que vai ser conduzido esse processo? Então, esses empresários querem justamente uma reforma administrativa para oferecer cada vez um Estado mínimo para que eles possam cada vez estar mais ricos, além de cobrarem a questão da privatização da maioria das empresas, como é proposta do governo. A questão do Estado cada vez menos presente na vida da sociedade. E a gente vê o que acontece com tudo isso. Nós temos 116,9 milhões da população que devido à questão da pandemia, devido à questão da falta de renda, teve as suas economias extremamente afetadas e que estão passando por alguma dificuldade alimentar. Então esses empresários querem justamente isso, comprar estatais a preço de banana para que eles possam aumentar cada vez mais a distância entre ricos e pobres. Porque infelizmente a gente vive num país onde o poder público lhe mata primeiro por omissão, depois lhe mata com a força armada, com o braço armado do Estado. Então, quando você nasce num país racista, sexista, com políticos que é uma vergonha para a nação e que infelizmente isso é graças à nossa ignorância, tanto educacional quanto política, e ao fato de dizer que não gosta de política, a gente paga um preço muito caro, e paga um preço com a vida. Porque você nascer no Brasil, você morre várias vezes. Você morre principalmente se você nascer preto, pobre na favela, porque você é esquecido pelo Estado, o Estado te nega todas as condições para que você consiga avançar socialmente e muitas vezes educacionalmente. Você morre porque você muitas vezes fica refém do crime organizado, e o crime organizado em todas as esferas. E você morre também porque o Estado facilita que justamente o crime adentre as comunidades e monte suas organizações, inclusive acessando a política e lhe tirando a vida por falta de saúde, por falta de educação, por falta de segurança, por falta de condições de se alimentar. Então essa é a realidade do país. Mas infelizmente pensar num país onde nós temos uma educação bancária e escravagista, infelizmente é para poucos. Porque pensar dói. Pensar lhe traz para uma realidade miserável, para uma realidade que nós vivemos, onde uma pequena parcela da população está nas suas coberturas, nas suas mansões, enquanto uma grande parcela está na rua, dormindo debaixo de pontes, catando lixo para sobreviver. Então aqui se pensa da seguinte forma: eu quero ver o outro bem, mas contanto que não esteja igual ou melhor do que eu. Então essa conversa, essa falácia de que brasileiro é ordeiro, de que brasileiro se preocupa com o outro, são muitos poucos os casos. Tanto é que agora entraram mais 11 brasileiros na lista de bilionários da Forbes. Então, que país é esse? Até onde nós iremos chegar? Vamos permitir que mais pessoas morram por incompetência do governo? Vamos permitir que mais pessoas enriqueçam enquanto uma grande parcela da população entra na linha de miséria? Se é esse o país que você quer para você, infelizmente eu tenho de lamentar pelas suas escolhas.